Professora, remanda a chamada no chat, por favor. Tá bom. E eu já mandei ela lá no grupão do 7º ano, tá? Grupão de Zap. Certo? Aí, ó, mandei de novo. Aqui na aula. Bom, Professora, gente, qual que é o nome da palavra-chave? a palavra-chave é carbono. Nós vamos falar um pouco sobre carbono hoje. Os componentes, digamos assim, os gases que formam toda a camada de ar da atmosfera. Nós vamos estar falando sobre eles, né, os principais aí. Muito bem, então sejam muito bem-vindos. Tem uma fila de gente esperando aqui para entrar. Vamos deixar esse povo entrar na aula, né? E nós vamos, então, começar a nossa aula voltando um pouquinho nos assuntos que a gente tinha parado, até a última vez que nós tivemos conteúdo novo. Boa tarde a todos, né, os que estão chegando agora, os que Professora, aquela lista que a senhora postou lá no grupo, tem palavra-chave? Como que é? Já pode assinar? da frequência, já pode acessar. E tem Vai palavra-chave? estar aberto até, se não me engano, acho que eu deixei até 2h50. Qual que é a palavra-chave mesmo? Palavra-chave é carbono. Certo? Muito bem. Quem ganhei? Carbono. Do gás carbônico. Então, o elemento químico chama carbono. E é esse carbono, essa palavra, que é a nossa palavra-chave. Muito bem. Tem alguém aí que está tendo acesso para ir aceitando os colegas? Eu, professora Mirelle. Mirelle, então me ajuda, por favor. Vai acessando aí, vai adicionando a turma e olha com atenção para não deixar pessoas que não são dessa turma, pessoas com nomes estranhos, né? Entrar na nossa aula, né? Os nomes dos colegas aqui, vocês já estão mais ou menos familiarizados, ou já aparece com a identificação aí quem é, né? Já o nome, a série, só que agora pessoas a senhora com nomes muito estranhos não acessa não, só me fala que eu vou ver se pode ou não. Oi? Professora, agora a senhora colocou todo mundo como participante, aí não tem como ninguém aceitar. Eu coloquei? Aqui apareceu para mim. Não, eu não fiz nada. Eu não fiz nada aqui. Quando começa a gravar, eu acho que fica com isso. Não, mas já estava gravando, já tem um tempinho que estava gravando. Tá, então, se vocês não conseguem, de vez em quando eu volto aqui e vou aceitando a turma novamente. Para mim voltou ao normal, professora, eu estou conseguindo agora. Ah, tá conseguindo, então? Teve acesso novamente? Que bom, então. Beleza, então nós vamos compartilhar agora o slide da nossa aula e vamos voltar um pouquinho no assunto. Em outras aulas nós já estávamos falando um pouco sobre esses gases que compõem a atmosfera e hoje, então, nós vamos dar sequência a esse assunto. Hoje são 2 aulas, como nós não vamos ter um intervalo entre uma aula e outra, ela deveria terminar quando 2h45. Como nós não vamos ter um intervalo no meio entre essas 2 aulas, então vai ficar o intervalo no final da aula um pouquinho maior. Aí, ao invés de terminar 2h45, a gente termina 2h40. Ok? Sim. É 2h35 que termina? Professora, qual a palavra-chave mesmo? Não. Não, 40, professora. 2h40. 40, porque tem uma mocinha me falando aqui que é outro horário, né? Não. Se é 1h30, então para dar 35 com 35 dá 70 minutos. Então, seria 2h40 termina a mesma aula, tá certa a contagem. A palavra-chave que vocês perguntaram aí é carbono. Então, vamos lá. Eu vou compartilhar aqui com os senhores. Tá, vamos lá. Compartilhar o slide. Epa, o slide já está lá, chegando lá no fim. Compartilhou o slide com vocês? Sim.
Sim. Sim. Que bom. Hein? Beleza, então vamos lá. Quando a gente fala da composição do ar, nós estamos falando do ar atmosférico, né? O que tem aí, quais são os principais componentes desse ar? E eu deixei aqui um slide que nós até já tínhamos falado sobre ele, mas eu vou pôr ele aqui de novo, para vocês conseguirem aqui ver os percentuais de cada um. Tá, nessa pequena tabelinha aqui, ó, a gente tem uma noção de quais são esses gases e a quantidade deles. Então, em primeiro lugar, coloridão de azul é o gás nitrogênio, que chega a mais ou menos 78% de todos os gases que está na atmosfera. Ou seja, se tivesse 100 litros, né, de ar seco e não poluído, digamos assim que nesses 100 litros de ar seco e não poluído, 78 litros seria de nitrogênio. Logo em seguida vem o oxigênio, que é aproximadamente 21%. Então, de 100 litros, aproximadamente 21 litros seria de oxigênio. E sobra essa rebarbazinha, ou seja, esse pouquinho aqui, ó, aproximadamente 1%. Ou seja, desses 100 litros, 1 litro é dividido entre gás carbônico, vapor de água e outros gases. Que outros gases? Principalmente gases que a gente chama de gases nobres, que eu vou depois explicar o que seriam, então, os gases nobres e por que leva esse nome, gás nobre, certo? Até aqui vocês conseguiram recordar um pouquinho? Sim. Que bom, então. Então, vamos lá. Bom, o primeiro gás que nós vamos falar agora, só antes de falar sobre isso aqui, eu estou escutando os barulhinhos aí, está entrando mais gente. Vocês estão conseguindo aceitar? Sim. Sim, tá tudo bem, né? Então, vamos lá. Olha só, o gás oxigênio, que não é o mais abundante na atmosfera, mas é também muitíssimo importante. Afinal, sem ele a gente não consegue sobreviver, né? Então, o oxigênio é mais ou menos 21% dos gases da atmosfera. Ele é muito importante que esteja bem acessível para todos os seres vivos, né? Seja planta, seja animais grandes ou pequeninos, todos precisam de oxigênio para sobreviver. Por quê? Dentro dos seres vivos acontece uma reação que também a gente poderia chamar de combustão. O que é combustão? Por exemplo, se eu falar assim, ó, um monte de palha entrou em combustão, significa pegou fogo, tem uma reação, né, com o oxigênio e vão transformando essas substâncias em fumaça, gases, cinzas e assim por diante, né? E dentro de nós vai acontecer isso? Não é bem assim, porque é de uma maneira bem lenta. Se fosse na mesma proporção do fogo no monte de palha, a gente se queimaria todo por dentro, se destruiria, né? Os nossos tecidos não suportam um calor tão alto, né? A temperatura bem aceitável para o nosso corpo é entre 36 e 37 graus. Mais que isso, a gente está com febre. Menos que isso, a gente está com hipotermia e pode ter problemas também com a saúde. Então, essa combustão que acontece dentro de nós, que é para gerar energia para a manutenção da nossa vida, que é com a presença desse oxigênio, ela acontece de uma maneira bem devagar, bem lenta, mas também produz calor, né? Produz energia para a gente se manter vivo. Por isso a gente precisa respirar. Se a gente parar de respirar, tudo para de funcionar dentro de nós. É quando a gente morre, né? Então a gente tem que ter esse cuidado de respirar e respirar bem. Tem muitas pessoas que sofrem muito com doenças respiratórias e sabe o quanto é difícil ter um organismo que está com uma baixa quantidade de oxigênio. Tem falta oxigênio no sangue também, né? Oi? Falta oxigênio no sangue. Pois é.
Quando começa a faltar essa oxigenação no sangue, automaticamente vai faltar oxigenação nas células. E é lá dentro das células que acontece essa reação chamada combustão, certo? Esse é o processo da respiração que a gente chama respiração celular. Então, a gente fala que é uma combustão que acontece lá dentro. Só que é uma combustão muitas vezes mais lenta do que a combustão que a gente assiste aí, né? Na queima do gás no botijão, né? O gás no fogão, um monte de lenha, a gasolina lá no motor do carro e assim por diante. É uma combustão bem lenta, mas que também, como eu já disse, gera calor, gera energia para manutenção da vida. Certinho? Tudo bem até aqui? Sim. Bom, acontece, gente, que esse oxigênio está não só na atmosfera, mas está misturado nos pequenos espaços entre os grãos da terra, por isso as minhocas conseguem sobreviver e respirar lá embaixo da terra, e também dentro da água, tem oxigênio também dissolvido na água, e por isso os peixes conseguem respirar dentro da água. Eles têm um processo especial em que eles conseguem, então, absorver o oxigênio que está dissolvido na água. Então, ele está na atmosfera, está no meio da terra, mas está também no meio da água, certinho? Bom, esse mesmo oxigênio que nós precisamos tanto dele para manutenção da vida, que não conseguimos ficar nem com 5 minutos sem ele, a gente já está com grave risco de morrer, né, de estar morto ou de ter lesões gravíssimas no organismo. Né? Esse mesmo oxigênio, a gente diz que ele é muito reativo. Aí eu coloquei uma imagem de umas ferragens, né, enferrujadas. O que quer dizer isso? Quer dizer que esse ferro dessa ferragem teve uma reação com o oxigênio da atmosfera. Essa reação a gente chama de oxidação, né? E aí forma, então, essa nova substância que está aí, que é a ferrugem. Ferrugem nada mais é do que resultado da oxidação do ferro, ou seja, combinação do ferro com o oxigênio vira uma nova substância chamada ferrugem. Aí está, então, esse exemplo. É muito comum a gente ver acontecer isso, às vezes em alguma superfície de janelas ou de alguma parte de construção que fica com ferragem exposta, ou ainda de uma máquina, de um carro e assim por diante, a gente acaba vendo alguma superfície que, quando esse veículo vai ficando mais velho e que não esteja coberto, uma superfície com tinta, que isola da presença de oxigênio, pode acontecer a formação da ferrugem. Mas não é só... Uma ferramenta velha também, né, que é bem normal. Hã? Uma ferramenta velha que é bem normal ficar com ferrugem. Muito bem. Acontece, gente, que essa oxidação acontece não é só na superfície do ferro. Ela pode acontecer com muitos outros materiais, tá? Por exemplo, numa panela de alumínio, você vai usando ela sem arear, ela vai perdendo o brilho, ela vai ganhando uma coloração opaca, sem brilho. Isso porque ela vai sofrendo uma reação com o ar também e vai ficando ali como que uma pequena superfície com oxidação. Assim acontece com o cobre e com tantos outros materiais. Isso é coisa muito comum. Nós vamos agora conhecer algumas propriedades, algumas características especiais do oxigênio. Nós já falamos que esse oxigênio é fundamental para a vida, onde ele está, falamos que ele é muito reagente, e agora nós podemos dizer assim, então, que o oxigênio também ele é chamado de comburente. O que é isso? Vamos lá. Para queimar alguma coisa, a gente precisa ter um combustível, a gente precisa ter um comburente e um início, né, um incentivo, que é uma faísca de fogo. Se tiver essa faísca, é o suficiente para haver uma reação entre o comburente e o combustível, e vira, então, o fogo.
ou seja, vira a combustão. O comburente. O oxigênio, nós falamos que ele é comburente. O que é isso? Alguém pode ler para nós? Eu, professora. Pode ler, então. O gás oxigênio é uma substância comburente. É capaz de provocar queima ou combustão de outras substâncias. O comburente é a substância que alimenta e mantém a chama. Na combustão, o gás oxigênio reage com substâncias que chamamos de combustíveis. Durante a combustão, o combustível e comburente reagem e se transformam em outras substâncias, como gás carbônico. Além disso, nesse processo, há liberação de energia térmica. Beleza, gente. Então, vamos lá. Ó, se o oxigênio é comburente e ele alimenta a chama, se nós colocamos fogo em alguma coisa e não permitimos a presença de oxigênio, vai apagar. Por exemplo, quer ver só uma situação complicada? Eu acho que deve ter o quê? Não sei se foi no ano passado ou em 2019, acho que foi 2019. Vou fazer uma experiência aqui agorinha para vocês verificar como funciona. Minha auxiliar técnica, por favor, me arrume um copo grande e uma outra superfície maior para eu fixar uma vela. Ô, Vou fazer um professora, teste aqui para vocês verem como funciona. Pode já ser vi fica bom. ô, professora, eu já vi um teste que é assim, sabe aqueles galão de água? Ah, Aí a pessoa, tipo, abre ele, né? Pega, tipo, um papel e coloca fogo e joga dentro do galão. Aí ele tampa a parte de cima do galão e o galão murcha pra dentro. sim. Aham, isso mesmo. Vai consumindo o gás oxigênio que está lá, né? Muito bem, gente. Aí o que eu ia falar o motor do carro não tem a combustão, né? A combinação ali do combustível com o oxigênio para manter o carro ligado. Se esse carro vai passando por um lugar onde há quantidades exageradas de fumaça, né, de combustão, está queimando alguma coisa ali, você vai passar o carro naquele lugar, corre o risco do carro se apagar e você está literalmente, como o povo diz, no mato sem cachorro, né? Você está perdido. Por quê? Porque aí o carro não vai conseguir funcionar de novo. Não isola agora ainda não, peraí. A minha auxiliar está querendo já fazer um isolamento aqui. Não vai fazer agora não, peraí. Tá. E aí, esse carro vai ficar lá no meio do fogo e você não tem por onde fugir, né? Então, isso é muito perigoso e eu acho que foi em 2019, não tenho certeza, que estava tendo muitas queimadas. Estava tendo muitas queimadas e no meio dessas queimadas, alguém arriscou passar de carro. Eram pessoas que moravam ali por perto, aquele lugar onde tinha lavoura pegando fogo, junto da estrada. E essas pessoas foram passar de carro por lá. E o carro apagou e eles não tinham muito por onde fugir e acabaram se queimando muito. Depois eu nem soube se essas pessoas conseguiram sobreviver, mas era um casal, né, que passou muito sufoco desta maneira. Então, sempre pela falta de oxigênio, a combustão, no caso, para. Não tem oxigênio, vai parar. Eu vou tentar fazer aqui, mostrar para vocês um experimento. Deixa eu tirar o compartilhamento aqui, só para mostrar para vocês como funciona essa questão do combustível e do comburente. Só um pouquinho aqui. Pronto, voltamos à tela normal, né? Eu vou tentar colocar assim, ver se vocês conseguem visualizar melhor. Assim, vocês estão vendo minha vela aqui? Não, tem que pôr mais alto. Vou pôr mais alto, assim, para vocês verem. Ó, tá aceso, bonitinho. Aqui, ao redor, tudo tem oxigênio. A vela é o combustível. Eu vou colocar um copo de vidro por cima aqui para isolar, para não entrar o oxigênio que está na atmosfera, não entrar aqui dentro. Vamos ver o que acontece com essa vela. O que está acontecendo com o fogo? Tá apagando. Tá apagando. Apagando.
O oxigênio da vela apagou. Por que Acabou. apagou? O fogo da vela não tem Não tem combustível pra oxigênio queimar. dentro do copo. Então, Falta de faltou oxigênio. comburente ou combustível? O Faltou comburente. Porque o Muito combustível ainda está aí. O combustível ainda está aqui, que é a vela, né? o Faltou componente que é o oxigênio que com o copo em cima não deu para entrar. Isso, então faltou o comburente. O comburente, que é o oxigênio, não conseguiu chegar até o fogo. Não tendo comburente, vai apagar. Foi o que aconteceu com o carro daquela família, né? O não chegou o oxigênio até ali junto do motor do carro e por isso o carro apagou e não conseguia pegar mais, né? Afinal, tinha queimadas por ali e estava consumindo uma quantidade muito grande de oxigênio, havia uma concentração grande de gás carbônico, por causa de muita fumaça, e foi então o que aconteceu. Então, entenderam bem o papel do combustível e do comburente? Sim. Professor. Quando a vela vai queimando, então, ó, combustível é vela, comburente é oxigênio. Vai os dois se combinando, fazendo uma reação química, que a gente chama de combustão. Nesse caso, vai deixar de ser vela, vai deixar de ser oxigênio e vai passar a ser gás carbônico, né? E outros gases que vão se formando pela composição dos outros elementos químicos que estão na vela e mudou, transformou, é nova substância agora. Não é mais cera de vela, não é mais oxigênio de se respirar, nem de fazer combustão. Então, virou nova substância. Toda vez que haver combustão, um dos principais resultados é a formação de gás carbônico, que nós vamos estudar o gás carbônico também ainda hoje. Vamos compartilhar novamente o slide, para que a gente possa dar sequência aqui. Bom, então, esse símbolo que vocês estão vendo aqui, ó, Professor, é o símbolo de combustão, né? Material que é inflamável, que queima. Então, ou seja, que tem ali a presença do oxigênio, que qualquer material que seja combustível, que se combinar com ele, vai pegar fogo. Tá bom? Vamos lá, então, seguindo aqui. Alguém ia fazer uma pergunta? Não? Não. Então, tá bom. Então, esse é o oxigênio que nós falamos. Ah, deixa eu voltar aqui que eu não falei uma coisa. Gente, quando nós falamos do comportamento do oxigênio e do gás carbônico, eles trabalham assim muito juntos. da chamada que a senhora mandou lá no grupo. Hã? A palavra-chave da chamada que a senhora mandou lá no grupo. A palavra-chave é carbono. Obrigada, professora. Por nada. Muito bem. Gente, então vamos lá. O oxigênio, de onde ele vem para estar na atmosfera? Ele vem principalmente de uma reação formada, então, pela fotossíntese. Aqui tem, então, um esqueminha que a gente vai poder verificar estudando junto com o carbono. Então, olha só, a planta, todas as plantas vão fazer isso e as algas que estão lá no mar também, né? E nos rios. Elas vão conseguir, então, absorver a água e sais minerais, aqui as árvores pelas raízes, né? As plantas. As folhas, estruturas verdes aqui, ó, vão conseguir absorver gás carbônico que está na atmosfera e a luz, a energia da luz solar. Lá dentro da planta vai acontecer uma reação química especial chamada fotossíntese. E pela fotossíntese, então, a planta vai produzir glicose, que fica armazenada, guardada como nutriente aqui dentro da planta, e oxigênio, que é jogado para fora, né, para a atmosfera. Ao mesmo tempo, produz também algumas moléculas de água ainda, com essa reação química. Então, veja bem, o que a planta utilizou? Água, gás carbônico, energia. Fez o quê? Fotossíntese.
jogou para fora, para a atmosfera, oxigênio. Então, quase que todo o oxigênio presente na atmosfera é produzido, então, pelas plantas, algas e plantas de Professora, terra firme. parece que a coisa que mais dá oxigênio no mundo são as algas marinhas, né? Sim, por isso que Elas dão uns 50%, né, do oxigênio. as maiores florestas produtoras de oxigênio estão nos mares, nos oceanos, né? Bom, mas tem uma situação bem assim, que a gente precisa dar muita atenção.